Extensão e diversidade. O continente africano é o terceiro maior do globo terrestre, com território superior a 30 milhões de km², corresponde a mais de 20% das áreas imersas do planeta. É também o continente que tem o maior número de países, um total de 54. Esses países apresentam dimensões bastante variadas, havendo alguns com pequenas extensões, como Ilha Seychelles, no Oceano Índico, e Ilha São Tomé e Príncipe, no Golfo da Guiné, e outros bastante extensos, como Argélia e República Democrática do Congo. E ao do continente africano. A posição do continente africano no globo terrestre. Observe o mapa a seguir. Nele é possível perceber que, em função de sua extensão, muitas linhas imaginárias passam pelo continente africano. Conforme as projeções de Mercator e Robinson, frequentemente utilizadas para projetar o globo terrestre, a África ocupa a posição central no planisfério. Cerca de 80% de toda a África está localizada na região intertropical, com pequenas áreas nas regiões temperadas. Por ela também passa o meridiano de Greenwich, razão pela qual algumas de suas áreas estão no fuso horário central terrestre. Os pontos extremos do continente. A África, além da grande área continental, conta também com diversos territórios insulares. Alguns deles constituem países independentes, como as ilhas de Cabo Verde, localizadas no Oceano Atlântico, e a ilha de Madagascar, localizada no Oceano Índico. Outros desses territórios são ultramarinos, como a Ilha da Madeira, que pertence a Portugal, e as Ilhas Canárias, que pertencem à Espanha. Para determinar pontos extremos do continente africano, podemos considerar tanto a área continental quanto a área insular. O ponto de maior altitude do continente africano é o Monte Kilimanjaro, localizado na Tanzânia, próximo à fronteira com o Quênia. Esse pico apresenta altitude de 5.895 metros acima do nível do mar e é formado por 3 vulcões inativos. Já o ponto de menor altitude é o Lago Assal, em Djibouti, que se encontra a 155 metros abaixo do nível do mar. Os mares e oceanos africanos. O continente africano está posicionado entre 2 grandes oceanos e 2 mares. Na região norte, separando a África da Europa, está o Mar Mediterrâneo. Na área ocidental, a África é separada da América pelo Oceano Atlântico. Na região oriental, no centro-sul, o continente africano banhado pelo Oceano Índico e, na região nordeste, é separado do continente asiático pelo Mar Vermelho, que banha Somália, Eritreia, Djibouti, Sudão e Egito. A África é formada por uma extensa área de terra bastante concentrada e uma grande ilha, a Ilha de Madagascar, que forma um país independente. A área oceânica compreendida entre a costa africana e Madagascar é chamada de Canal do Moçambique. Os limites terrestres do continente africano. O continente africano está próximo de outros 2 continentes terrestres, o europeu, localizado ao norte, e o asiático, na direção nordeste. Seus limites com esses 2 continentes são marcados por estreitos e canais que separam as fronteiras terrestres, o Estreito de Gibraltar e o Canal Suez. O Estreito de Gibraltar fica que separa o continente africano do europeu, localizado no norte da África, entre Marrocos e Espanha, países que estão afastados por uma distância de 13 quilômetros de largura no trecho de maior proximidade. Esse estreito é considerado atualmente uma das fronteiras mais vigiadas do mundo, pois separa uma grande região desenvolvida, o continente europeu, de uma grande região subdesenvolvida, o continente africano, sendo um local histórico de imigração de africanos para a Europa. Que o Canal de Suez, localizado no nordeste do Egito, separa o continente africano do asiático. Esse canal artificial foi criado no final do século XIX, como meio de ligar por via marítima o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Tem cerca de 193,30 quilômetros de comprimento, 24 metros de profundidade e 205 metros de largura. Ao longo de sua existência, passou por diversas obras de alargamento até que chegasse à configuração atual. A construção do canal foi realizada por uma parceria entre a França e o então monarca egípcio. As obras foram iniciadas em 1859, e o canal foi inaugurado em 1869, considerado a maior obra de engenharia realizada em sua época. A construção do Canal de Suez representou, de fato, uma mudança na dinâmica do fluxo de embarcações entre o continente europeu e o continente asiático. Antes de sua construção, as embarcações asiáticas precisavam contornar todo o continente africano para chegar até a Europa, mas, após sua construção cedilha maiúsculo O,
o tempo e a distância desse percurso foram reduzidos drasticamente e, por esse motivo, tem grande importância estratégica. Uma de suas últimas obras de expansão ocorreu em 2015, quando foi adicionado um trecho alternativo para sua travessia, com aumento da largura e da profundidade do canal, aperfeiçoando o fluxo de navegação das embarcações que realizam esse percurso. O canal também foi uma aposta do Egito para melhorar a economia da região.